Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Ana Carneiro. Eu sou a professora de língua portuguesa de vocês, né? E essa semana a gente vai estar trabalhando com o nosso conteúdo do livro didático. Portanto, é importante que todos vocês, ao passo que assistam essa aula, também possam acompanhar a leitura pelo livro didático, né? E nesta aula de hoje, nós vamos estudar o capítulo 3, as origens do romantismo, certo, pessoal? E esse capítulo vai da página 62 até a página 67, tá, pessoal? Portanto, todos com seus livros na mão, para que a gente possa contextualizar e vocês aprenderem melhor. Bom, eu sei que a maioria de vocês ainda não teve um contato muito direto com a literatura. Mas, basicamente, o que é a literatura? A literatura é a arte de fazer da palavra algo belo, algo que nos encanta, que nos traz encantamento, certo? E a literatura, ela está muito envolvida com muitas questões, como a história, a filosofia, o pensamento da época, político, sociológico. Todas essas características influenciam diretamente os escritores e que acabam escrevendo, né, de acordo com o tempo em que eles vivem, na época em que eles vivem, sobre as situações em que eles vivem. E nós estudamos a literatura desde o início aqui no Brasil, lá em 1500. Então, nós vamos especificamente estudar no segundo ano a literatura do século XIX, ou seja, a partir de 1800 até chegar em 1900. 100 anos de história aí, certo? E nós vamos estudar o que era que os escritores estavam fazendo nessa época. Nessa época, existia um movimento literário que a gente também chama de escola literária, chamada romantismo. Né? E ela vem, o romantismo vem do nome, né? O próprio nome já diz, né? Tem a ver com Roma, ou seja, aquilo que era escrito em formas romanescas, ou seja, que havia heróis, que havia uma mocinha, o amor e tinha o final feliz para sempre, né? Isso é típico do romantismo. O final felizes para sempre, que a gente sabe que basicamente só existe no mundo da fantasia, né? Os finais não são tão felizes assim, como a gente bem já percebeu. Então vamos aqui começar a nossa leitura tentando entender o que é essa escola literária chamada de romantismo, tá bom? Então começa assim. No fim do século XVIII, a burguesia era uma classe em ascensão e pretendia mudar a estrutura social. Aí vocês vão me perguntar assim, Tiana, o que é a burguesia? A burguesia era a classe que estava dominando na época, no século XIX. O que acontecia é que, historicamente, haviam várias revoluções que estavam acontecendo ali. Entre essas revoluções estava acontecendo o fato de que a monarquia, ou seja, o rei e a rainha, estavam perdendo forças. Esse sistema político, né, e de governança, que é chamado de imperialismo, estava perdendo força, porque as pessoas estavam se sentindo oprimidas por esse sistema. Então, surgiu uma classe de pessoas chamada burgueses que se juntaram em prol de formar um novo pensamento a respeito da sociedade. E eis aí que se chama a Revolução Burguesa, né? Ou Revolução Francesa também, que começa lá na Europa, lá na França. E isso tudo mudou a estrutura do pensamento. Os burgueses nada mais eram do que os comerciantes, as pessoas que tinham as propriedades e que também que tinha os meios de produção. Não eram as pessoas mais ricas e poderosas, porque eles não eram do império, mas eram pessoas financeiramente ricas, estáveis e poderosas nesse sentido. Então, esses confrontos acabaram também fazendo com que os burgueses exigissem um outro tipo de governança. E aí começa a surgir os primeiros ares do que seria a democracia, que inclusive nós vivemos hoje, né? Eu acho que nós ainda estamos vivendo uma democracia, apesar de termos um presidente que parece que finge que não sabe que vivemos em uma, né? Mas enfim, nessa aula o que a gente pode observar é que o romantismo, ele é um movimento literário, mas que ele tem uma repercussão muito forte dentro da política, dentro da sociedade, dentro da vivência e da forma de se ver literatura. Porque a literatura até então era uma literatura voltada para a nobreza.
Então, eles querem deixar isso de lado e querem falar sobre a vida cotidiana da burguesia, das famílias, o que eles faziam, a mocinha que ficava no final da tarde esperando o marido chegar, em todos esse enredo narrativo do romance, compreenderam? Então mudou completamente a estrutura de se fazer literatura. Não só também literatura, como também outros tipos de arte, como a pintura, o teatro. Tudo muda quando uma escola literária surge em determinada época do tempo, tá? Então, só para continuar. Suas ideias de rebeldia e liberdade influenciaram novos artistas ou simplesmente incentivaram aqueles já avessos à expressão racional e regrada do neoclassicismo, que foi o movimento anterior ao romantismo, chamado de arcadismo na literatura. Neste capítulo, você começará a estudar o romantismo, estilo de época que se estendeu até a metade do século XIX. Bom, aí aqui nós já temos uma das primeiras leituras que nós vamos fazer, que é uma leitura comparativa, tá? Aí nós temos uma introdução dizendo o que é isso. Nós vamos observar no próximo slide uma figura, que é de um quadro de Eugène Delacroix, e depois um texto, certo? Eu vou introduzir e aí vocês vão observar, porque tem uma atividade para vocês fazerem. Inclusive, as indicações das atividades estão no final desse vídeo, tá? Então, vamos lá. Sua leitura. Os dois textos a seguir são obras românticas. O primeiro é uma pintura do artista francês Eugène Delacroix, 1789 a 1863, que retrata uma cena com cavalos, tema recorrente em sua obra e na de outros pintores românticos. O segundo texto é um trecho do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, do escritor alemão Goethe, 1749 a 1832. Trata-se de um romance epistolar, forma literária em que a história é contada por meio de cartas. Ou seja, é como se o escritor tivesse pego um monte de cartas e feito um compilado com essas cartas e publicou em forma de livro, tá? Nele, o protagonista Werther confidencia ao melhor amigo, Wilhelm, sua dramática paixão pela bela Lotte, a qual, comprometida com outro homem, rejeita Werther. Bom, logo em seguida a gente vai ver a imagem da pintura de Delacroix, né? Vocês estão vendo aí que são dois cavalos. O nome da obra é Cavalos Árabes Lutando no Estábulo. Então você observa que os dois cavalos estão meio que se mordendo, eriçados, assim, dando uma ideia de poder, ao mesmo tempo que os homens que estão dentro desse estábulo estão tentando controlar esse cavalo. Você observa que há um homem bem aqui na frente, né, na margem direita, que está tentando controlar esses cavalos, mas eles estão selvagens, né? Então tem uma repercussão muito forte essa pintura, porque ele quer mostrar aí o poder da natureza, o quanto a natureza pode ser incontrolável. E ele compara essa coisa de ser incontrolável justamente com o sentimento do amor, né? O amor é como esses cavalos aí brigando, descontrolados, e que não há nenhum controle. Então ele faz uma comparação, uma metáfora muito bonita ao pintar essa obra. Em seguida, vocês vão ver o texto, né, sobre o trechinho do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. Eu não vou fazer essa leitura, estou só mostrando aqui para vocês. Quem vai fazer essa leitura é vocês. Vocês vão observar que vai ser contada uma história no qual o jovem Werther se encontra numa situação muito ruim. Ele está apaixonado por alguém que está comprometida com outra pessoa. Ao passo em que ele começa a ter vários devaneios a respeito dessa sensação de abandono. E aí, numa carta que ele escreve, ele fala sobre a vontade que tem, inclusive, de se matar por conta disso, né? E ele fala de várias lembranças dos lugares onde ele frequentou com ela. Nesse texto, vocês vão ver essas duas coisas. Ao passo também que ele conta que o que ele sente é como um rio. Ele vai contar aí na historinha aí, que um rio que está sendo degelado, ou seja, o gelo está derretendo, a água está enchendo os rios e transbordando. E ele fala que o sentimento que ele tem é como se fosse isso. E vocês vão fazer o comparativo entre essa leitura e a imagem para responder à atividade sobre os textos da página 63, que é uma atividade de 6 questões. Vocês vão fazer essas atividades todas no caderno, beleza? Enfim, nós temos agora aqui, no próximo slide, sobre o contexto de produção. O que seria o contexto de produção, tia Ana?
o que é que estava acontecendo naquela época, né? O que é que estava rolando naquela época para que os escritores mudassem a sua forma de pensar e acontecesse o movimento do romantismo. Então, vou fazer uma leitura aqui para vocês. O contexto de produção. Em meados do século XVIII, a estrutura social em parte da Europa ainda conservava características feudais, perdurava o regime absolutista, assim chamado por se basear no poder absoluto do rei. Naquele tempo, o clero, que é a igreja, né? No caso a igreja católica especificamente, e a nobreza desfrutavam de privilégios, ao passo que a burguesia, embora enriquecida, raramente ocupava cargos no governo, e os mais pobres sequer recebiam assistência. A insatisfação com esse contexto culminou nas revoluções burguesas, cujo maior exemplo é a Revolução Francesa de 1789, ancorada no lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Após a decapitação do rei e da rainha, e como resultado de intensos conflitos travados ao longo de 10 anos, a França teve sua estrutura social profundamente alterada com a vitória da burguesia sobre a monarquia absolutista. Em outros países, a ascensão burguesa deveu-se principalmente à Revolução Industrial. O desenvolvimento do sistema fabril, ou seja, das fábricas, acelerou o enriquecimento da burguesia, que pouco a pouco teve seus interesses atendidos por políticas públicas. Óbvio, quem tem mais dinheiro pode exigir mais isso, porque assim faz a famosa barganha, né, que a gente chama. Essa reconfiguração social marcou também o triunfo do liberalismo, corrente do pensamento baseada na liberdade política do cidadão e na livre concorrência de mercado. O ideal de liberdade política chegou ao domínio da cultura e estimulou a rebeldia contra a tradição. Ou seja, os escritores perceberam também que não poderiam ficar na mesma, escrevendo sobre as mesmas coisas. E eles começam a revolucionar na escrita, escrevendo coisas completamente diferentes. E isso também assustou a sociedade. Um dos primeiros efeitos desse espírito inovador pode ser visto na pintura. No plano temático, os artistas passaram a retratar cenas de obras literárias, episódios históricos, paisagens e até mesmo pesadelos e visões místicas, em uma clara oposição à restrição temática das artes clássicas, no qual predominam episódios religiosos ou mitológicos. No plano formal, privilegiou-se o desenho com contornos menos precisos, a fim de obter maior expressividade. A arte passou a ser a representação da individualidade. Né? Interessante isso aqui, essa parte da leitura, pessoal. Temos aqui o surgimento do romance, né? Então, eu só queria separar algumas coisas aqui para vocês. O que é um romance? Romance, pessoal, é um tipo de escrita, não é só um tipo de livro. Porque geralmente quando a gente fala assim, eu li um romance, a gente acha que a gente está lendo uma historinha com um finalzinho feliz, né, apenas. Mas não, romance é porque ele tem uma estrutura de escrita específica. Por exemplo, para ser um romance, tem que ter muitos personagens, tem que ter situações em que esses personagens são colocadas, em que acontece um problema, esse problema passa por um drama, esse drama é resolvido. Geralmente são narrativas muito mais complexas, cheias de detalhes dos personagens. É uma história mais longa. Então, essas características é que fazem de um livro ser um romance. Portanto, existem romances que podem ser românticos e existem romances que podem simplesmente falar sobre qualquer outra coisa, né? Mas que não necessariamente vai ter amorzinhos e beijinhos e florzinhas, mas sim uma estrutura específica, tá bom? Então vamos aqui para essa leitura rapidinha. O surgimento do romance. Embora na Idade Média e até mesmo na Grécia Antiga já houvesse narrativas em prosa, foi com a ascensão da burguesia, no século XVIII, que surgiu o romance. Aqui, pessoal, eu queria fazer uma distinção para vocês. O que seria prosa, tá? Existe uma diferença entre prosa e poesia. Prosa é todo livro que é uma contação de história, que vai contar algo, narrar algo. Já a poesia, acho que todos vocês sabem, é um tipo de escrita literária que utiliza das palavras com cadência, com rimas, com estrofes, para trazer determinada sensação. Né? Então,
tem uma diferença muito grande entre prosa e poesia, tá? Mas em que ela difere, por exemplo, das novelas de cavalaria? A resposta é em seu realismo. Entretanto, esse termo não deve ser entendido como sinônimo de abordagem dos comportamentos humanos comuns em vez das proezas e de heróis mitológicos, até mesmo porque isso já aparecia em algumas medidas nas novelas de cavalaria. Realismo, nesse caso, refere-se precisamente à maneira como esses comportamentos são representados. Até então, a obediência aos modelos clássicos era condição para escrever uma obra literária. Conforme estudado no capítulo anterior, Camões tomou a Eneida de Virgílio e a Odisseia de Homero como modelos para escrever sua epopeia, Os Lusíadas. O romantismo, porém, trouxe consigo o pensamento moderno, pautado por ideias como liberdade e individualidade. No âmbito artístico, isso resultou na ruptura com as convenções clássicas e, consequentemente, na valorização da originalidade. Então, nada de repetir história. Quanto mais original sua história, melhor. Porque antes do romantismo, as pessoas tinham costumes, os escritores tinham costume de repetir histórias. E quanto melhor elas repetiam, melhores escritores eles eram considerados. Quando chega o período do romantismo, isso acabou, né? As pessoas não queriam mais repetir histórias de alguém que já escreveu. Elas queriam escrever histórias novas, originais. Então, a valorização da originalidade. Vocês podem observar que está até em negrito aí no livro, tá? Algo que perdura até hoje, isso explica o caráter inovador do romance. Se a experiência individual se renova a cada dia, o romance, ao representá-la, é um gênero original em sua essência. Por meio de uma linguagem simples e de enredos que envolvem personagens com nomes comuns, o romance criou uma empatia com o público burguês. Paixões arrebatadoras, aventuras e dramas das personagens eram verossímeis, ou seja, parecido com a verdade. Embora as histórias fossem fictícias, elas eram possíveis no imaginário do leitor. Isso porque eram criadas com base em elementos com os quais ele se identificava, tanto em relação ao contexto narrativo, por terem como pano de fundo os ideais burgueses, como nos detalhes, ao fazerem referência ao cenário da realidade. Essa empatia é maior com os chamados romances epistolares, ou seja, quando tinha aquela coisa de ser cartas, parece que a pessoa estava tentando confidenciar alguma coisa. Ou seja, aqueles em que as personagens trocam cartas. Ao adotar uma forma de escrita praticada pelo leitor, o romancista engenhosamente aproxima ele da história, fazendo dele um confidente, uma testemunha privilegiada dos fatos. Tá, pessoal? A gente vai ler só até aí, porque tem uma parte que não me interessa aqui. E aqui nós temos o que seria o nosso herói romântico, tá, pessoal? O herói romântico da gente, o que seria o herói, pessoal? O herói é o sujeito, o protagonista do romantismo, né? Quando você pergunta assim, quem era o protagonista? Ou seja, o personagem principal da história do romance é o herói. O herói é aquele sujeito que surge como um exemplo dentro da literatura, né? Ele é aquele homem que vai salvar a mocinha, ele é generoso, ele é forte, ele é corajoso, ele é honrado, ele não mente, mas ao mesmo tempo ele é meio bobo, porque ele é bom demais, entendeu? Então os antagonistas, ou seja, os vilões da história, acabam fazendo uma trama com esse herói que o deixa muito mal, mas no final ele consegue vencer tudo, porque ele é o herói. Basicamente, o herói é esse sujeito importante para a nossa narrativa. E aí nós temos a presença de um textinho de um livro bem conhecido, O Conde de Monte Cristo, né? Inclusive tem até um filme, né, que eu aconselho que vocês assistam, O Conde de Monte Cristo, muito bom, tá, pessoal? E aí nós temos uma pequena leiturazinha do trecho desse livro, do Alexandre Dumas, que é um escritor francês desse período do romantismo, no qual ele vai falar sobre o que é ser um herói, tá, pessoal? Então, aí nós temos um trecho do livro, O Conde do Monte Cristo, no qual conta a história de um homem que acaba sendo renegado a viver preso numa ilha, porque um dos soldados principais, onde ele trabalhava, se apaixona pela mulher que ele gosta. E ele trama contra a pessoa e a pessoa acaba sendo presa.
Enfim, e depois ela volta muito rica, parece até uma novela da Globo, né? Ele volta muito rico e se vinga de todo mundo e depois se encontra com a amada e é feliz para sempre. E aí ele vai explicando como é esse ser herói aí. Nós temos aqui essa leitura e logo em seguida uma atividade na página 67, que é uma atividade de 4 questões, chamada Sobre o Texto. E temos uma outra atividade, O que você pensa disto? Portanto, pessoal, nós temos 3 atividades nesse capítulo. A primeira atividade é da página 63, sobre o texto. A segunda, também sobre o texto, página 67. E o que você pensa disto, também na página 67. Vocês irão responder essas atividades. Qualquer dúvida, é só chamar inbox. Respondam. Não precisa enviar para mim as fotografias. Entenderam? Não precisa tirar foto. As atividades em que eu vou estar observando quem está fazendo ou não vão ser todas pelo Google Formulário. O livro didático é um livro de apoio para que vocês aprendam mais. É importante vocês fazerem essas atividades porque vai ter avaliações a respeito desse conteúdo, tá bom? Então, basicamente é isso a nossa aula de hoje. Muito obrigada à atenção de todos vocês e até a próxima. Beijos!